Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos análises de fundos imobiliários, ações no Brasil e no exterior. E no vídeo de hoje vamos trazer a análise do Vinci Logística, negociado com o código VILG11. Vamos detalhar todos os pontos do seu relatório de resultados. Vamos abrir os detalhes e preste atenção que tem um detalhe muito importante para o investidor. Fique até o final com a gente para você descobrir. E se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos começar mostrando o portfólio do fundo, para ter uma visão geral daquilo que você está de fato comprando. A gente tem uma distribuição pelo Brasil todo, né? Região Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, só Centro-Oeste que não possui ativos do fundo. Mais evidente que temos uma concentração principalmente nos estados de São Paulo e Minas Gerais, que são dois pontos importantes na área de logística no Brasil. Começando pelo norte, a gente tem o Aliança Parque Belém, com 48 mil metros quadrados e 88% de ocupação. O Mercado Livre, DHL e Extra Farma são os locatários. Temos o Parque Logístico Pernambuco, com 70 mil metros quadrados, o VILD possui 50% desse imóvel. A gente tem Cariacica, Espírito Santo, um imóvel de 16 mil metros quadrados com a Ambev. A gente tem o Porto Canoa em Serra, também no Espírito Santo, 93 mil metros quadrados. É um imóvel bastante grande, o fundo possui 100% e está alocado para Boticário e Fast Shop, entre outros. Em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, a gente tem com 76 mil metros quadrados e taxa de ocupação de somente 36%, né? Mais um imóvel também na Baixada Fluminense, né? Em Extrema, Minas Gerais, 66 mil metros quadrados com a Tokstok, 100% do VILD. 26 mil também em Extrema com a Privalha. 57 mil metros quadrados também na cidade de Extrema, né? 100% do VILD para Magalu. E Pouso Alegre, próximo a Extrema, inclusive, né? 13 mil metros quadrados, 100% ocupado pela Cremer. Essa região de Extrema ela fica entre Belo Horizonte e São Paulo, né? E é um importante hub logístico do país, né? A gente tem em Osasco, na Grande São Paulo, 29 mil metros quadrados com a Fullwood. 61 mil metros quadrados também em torno de São Paulo, na cidade de São Roque, no interior, também com a gestão condominial da Fullwood. Em Guarulhos, a gente tem 18 mil metros quadrados, Airport Town. Também um segundo com 16 mil metros quadrados, né, com o mesmo foco. Né? Em Eldorado do Sul, Rio Grande do Sul, a gente tem 15 mil metros quadrados com a Ambev. E, por fim, em Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, 36 mil metros quadrados com a Fenza, né, engarrafadora da Coca-Cola. Então, esses são todos os imóveis do fundo. Quando você compra uma cota desse fundo, você está adquirindo aí a receita desses imóveis. E agora vamos começar a trazer os pontos importantes para o investidor. O primeiro ponto que vale a pena o investidor ter conhecimento é a respeito da vacância. Alguns imóveis apresentam uma taxa de vacância mais elevada. Destaque aí para o imóvel do Rio de Janeiro, que possui 67% de vacância. A gente tem 17% em Guarulhos, né, num galpão de Guarulhos, 15% num imóvel em Serra, Espírito Santo, 8% no Airport Town em Guarulhos e quase 6% no imóvel no Pará. Então, alguns desses imóveis, né, o destaque, esse de Serra no Espírito Santo, ele é responsável por uma parcela significativa da receita, de 14%, é a segunda maior parcela de receita do fundo, que estão aí com uma taxa de vacância um pouco mais elevada. Então fica um ponto de atenção ali
primeiro ponto de atenção no vídeo é em relação à vacância e o desempenho desses imóveis. Vamos para uma visão resumida do portfólio. A gente possui aí a Tokstok com 15% da receita do fundo, depois a Netshoes, que é do grupo Magalu, Unilog, Privale, Ambev e outras aí. E aí é um segundo ponto de atenção, né? A Tokstok é uma empresa que está passando por algumas dificuldades, tem fechado lojas, então o investidor de VIUS deve ficar atento aí, principalmente por conta dessa exposição à Tokstok. Contrato, 82% são contratos típicos, então contratos que são mais fáceis do inquilino sair, né? Não tem uma multa tão pesada. 37% em Minas e 21% em São Paulo, são as duas maiores posições, né? Seguidas aí de Espírito Santo com 17%. Segmento de atuação, 31% no e-commerce, transporte e logística 26% e alimentos e bebidas 10%. Então essa é uma visão aí da composição do portfólio. Os contratos, maior parte deles depois de 2026, o vencimento, 77% nessa situação, e a correção, 78% dos contratos estão indexados ao IPCA. E vamos trazendo então o resultado do fundo, o resultado financeiro, né? A gente tem aí os imóveis dando uma receita de 10,3 milhões de reais no último mês, e agora mais o terceiro ponto de atenção, que vale a pena o investidor que quer entrar em VIUS ter em mente, né? Depois da questão da vacância em alguns imóveis, a exposição alta à Tokstok. O terceiro ponto importante é essa despesa financeira, consome mais de 1 milhão por mês do resultado do fundo. A gente vai entrar um pouco mais em detalhes ali, da onde que vem essa despesa financeira, né? Como é que está a alavancagem do fundo, para vocês terem uma ideia aí de como é que são as projeções. Então, 10% aí do resultado do fundo, ele é descontado por conta aí de pagamento de despesas financeiras. A gente tem um histórico de distribuição, então o fundo distribuiu nos últimos 4 meses um valor ligeiramente acima do resultado gerado por conta aí de resultado acumulado aí em momentos anteriores, então normal os fundos fazerem esse tipo de operação, né? Mas fica o alerta ali, né? A distribuição dele, né, prevista, o próprio fundo projeta aí que fique entre 72 e 65 centavos. Então, ele tem distribuído 70 centavos nos últimos meses, mas podemos dizer aí que tem uma boa probabilidade de que ele volte aí um pouco mais para o meio da faixa, então cai um pouco essa distribuição nos próximos meses. A receita média com aluguel é um pouco mais baixa que o mercado com uma receita de 21,9, ele com 20,7 reais por metro quadrado. A taxa de ocupação do fundo, ele estava em outubro de 22 com 99,9% e depois ele caiu para esse patamar próximo a 90%, ele está agora com 87,8% de vacância. Está com um nível de vacância razoavelmente aí elevado, né? A inadimplência, que já foi maior no passado, nesse momento, não preocupa, né? Mas a gente precisa sempre ficar atento aí, acompanhando aí essas questões aí de inadimplência dos inquilinos. Trazendo agora uma visão da rentabilidade histórica do fundo, né? O fundo ali, ele teve uma rentabilidade líquida, né, do fundo de 55,1% desde o seu início, pagando aí acima do CDI, que foi 34%, e o IFIX, que foi 40%. Então, no gráfico a gente consegue ver bem aí essa evolução do VIUS. Então, foi um investimento que pagou aí melhor do que o IFIX durante o seu período aí de existência. Em termos de liquidez, a gente observa que é um fundo que apresenta aí um bom nível de liquidez, né? 2,6 milhões de negociações diárias do fundo, né? E são 164 mil cotistas.
Vamos falar um pouco do patrimônio do fundo e aproveitar para comentar aquela questão de alavancagem que a gente trouxe inicialmente ali. Então, os ativos imobiliários somam quase 1,9 bilhões de reais, né? São os valores aí dos imóveis. Mas o fundo possui obrigações financeiras de 268 milhões de reais. Então, trazendo aqui em detalhes, né? Todas elas são indexadas ao IPCA, com taxas aí de IPCA mais 6,5% até IPCA mais 7,5%. Então, essa é a alavancagem do fundo. E a expectativa aí de pagamento, então temos aí de 2024 até 2030 um crescimento aí das despesas financeiras e o pagamento do principal do empréstimo, né? Que vão consumir aí uma parte importante dos rendimentos do fundo. Então a gente está falando ali de 37 milhões em 2030 por ano. Se a gente dividir ali pelos 12 meses, a gente tem aí 3 milhões por mês de impacto financeiro no resultado do fundo. Então é um fundo que está comprometido aí pelo menos até 2030 com um pagamento aí mais importante sobre a sua dívida. É evidente que o fundo pode fazer venda de algum imóvel que não esteja performando bem e acabar, de certa forma, pagando boa parte aí desse empréstimo. Mas é uma situação hoje que devemos ter aí uma perda de rendimento no fundo no futuro. Agora vamos comparar o VILG11 com outros fundos de logística da Bolsa. Em termos de dividend yield, ele está aí no grupo mais baixo, né, percentual mais baixo de dividend yield. Ele está com desconto em relação ao seu valor patrimonial, né? Lembrando que para imóveis de tijolos, né, o valor patrimonial não é um parâmetro assim tão firme quanto é para fundos de papéis, né? O crescimento do dividend yield foi de 6%, mas tivemos aí vários fundos com um crescimento maior. Sua liquidez é boa, né? Apesar de ser a menor desse grupo, mas é um nível de liquidez interessante. São 165 mil cotistas. O fundo possui 1,9% em caixa, patrimônio líquido de 1,7 bilhões, bem próximo ao BRCO11. A sua taxa de administração está entre os grupos aí de taxa mais baixa, então esse é um dado positivo do VILG11. Olhando o histórico de quem investiu há 1 e há 2 anos atrás, então quem investiu há 1 ano pegou uma desvalorização de cota e acabou tirando um pouco do rendimento, rendendo menos que a inflação. Há 2 anos, com os pagamentos de dividendos e o crescimento da cota, né, teve um resultado aí bastante interessante acima da inflação. Isso mostra aí que é importante para o investidor, pelo menos por um prazo um pouco mais curto, é conseguir pegar um valor de cota aí mais adequado, aproveitando as descidas aí do mercado, né? Bom, essa é a visão da cotação do fundo. Então, tivemos aí, né, desde 2020 uma queda, né, depois estabilizou em 2022 e 2023 e ficou oscilando aí dentro de um corredor aí de variações aí do preço da cota. O seu valor patrimonial é 111, né, ele está sendo negociado a 103. Então, a participação ele representa 1,3% do IFIX e nos últimos meses, né, nos últimos 24 meses, o rendimento dele médio foi de 70 centavos por cota. E agora vamos fechar com os principais pontos positivos e negativos identificados no VILG11. E aproveite para deixar o seu like, compartilhar o vídeo se você gostou do conteúdo. Isso ajuda bastante a divulgação desse tipo de material. Do lado positivo, a gente tem contrato com data de vencimento mais longa, resultado histórico acima do IFIX e taxa de administração baixa. Em compensação, do lado negativo, é um fundo com nível de vacância relevante para um fundo de logística, né? A gente teve aí, principalmente aí depois de 2020, a área de logística sendo muito mais demandada, né? Investimentos importantes aí, principalmente voltados para o e-commerce, e é um fundo que está aí com um nível de vacância elevado nesse momento. O fundo tem uma exposição mais alta a Tok Stock,
é uma empresa que tem fechado lojas, está passando aí por algumas dificuldades financeiras. Maior parte de contratos tipo são contratos fáceis para o inquilino sair do imóvel, né? E uma dívida de 262 milhões e que dá um impacto de 7 centavos por cota de custo financeiro no resultado. E esse custo financeiro ele deve ir aumentando até 2030. Então isso exige atenção pelo investidor, uma vez aí que temos um horizonte longo aí de comprometimento aí dos resultados com despesas financeiras. E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários e duas recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.